Hi everybody, and welcome to English Headline News, where we try to make sense of headlines that didn't make sense to you. Our first headline for today: this multi-billion-dollar corporation is controlled by a penniless yoga superstar. Bom, como o conteúdo não interessa muito pra gente aqui no English Headline News, talvez você nunca saiba por que alguém falou que alguém que faz yoga é um superstar. Mas beleza, vamos direto para o inglês. Palavras em destaque desta manchete: multi-billion and penniless. Multi é um prefixo que significa muito ou muitos, igual em português. Em inglês é usado com palavras como multifaceted, which means having many opposing features or ideas, and multiply, which means to make into many more or to spread. Multimedia, which means many different kinds of media, or multivitamin, many vitamins. It's also used in the word multilingual. But wait a minute, multilingual? Isn't that the same as polyglot? A multilingual person and a polyglot are the same thing. And poly also means many or more than a few. But while polyglot and multilingual mean the same thing, those two prefixes are used in different words. You might hear poly used in words like polytechnic, like a polytechnic institute, which gives classes on many different industrial arts. Or a polyhedron, which is a solid structure with many different faces. Or polyamorous, right? Having many lovers, not monogamous. So what have we learned? We've learned that multi and poly are both prefixes that mean many. Tá? Os dois são prefixos que significam muitos, mas eles não podem substituir um ao outro. Eles são usados em palavras compostas específicas, apesar de ter essa semelhança de significado. Now, the next word is penniless. A penny is 1 cent of American currency. A penny is 1 cent, a nickel is 5 cents, a dime is 10 cents, and a quarter is 25 cents. When you add the suffix less, you're taking away that quality. For example, worth less. Worth is value. If it's worth less, it means it has no value. Someone is careless. It means they do not have any care. So they are not careful. They're careless. Or a word like seamless. A seam is where two pieces of fabric are sewn together. So if something doesn't have a seam, it's smooth. And we use the word seamless in a figurative way. So if something is smooth, it's unnoticeable. For example, there was a seamless transition between management teams. Então, o que aprendemos? Que o sufixo less tira a qualidade do adjetivo que veio antes. Então, o less significa que não tem aquela qualidade, ou às vezes tem um significado oposto ao significado do adjetivo. Mas, às vezes, existe um significado figurativo que é usado em algumas outras situações. Mas o que não descobrimos é como um instrutor de yoga pode ser considerado um superstar quando não tem 1 centavo e controla uma empresa que vale bilhões. Para isso, só quem leu o artigo. Our second headline for today: airlines in America are in a race to improve their meals. But the trend to cut other frills has continued unabated. Palavras em destaque: trend, frills, and unabated. A trend is something that's in style. It's in vogue. For example, you might hear about something that's trending on Twitter.
Or you might buy a trendy new swimsuit. Or trendy new Ray-Bans. Então, esse artigo está falando sobre algum trend das linhas aéreas. The second word, frill, can be used to describe like an ornament on fabric. But that's not how it's used here. Aqui, nesse artigo, ele é usado para descrever uma coisa supérflua, talvez desnecessária. É comum ouvir essa palavra usada para descrever uma coisa básica ou simples. Pode até ser usada em propaganda para atingir pessoas que querem, talvez, umas férias econômicas, né, sem muita firula, ou uma pessoa que quer acampar com simplicidade. É chamado de no frills. Mas também pode ter esse significado aqui e você pode decidir se é uma ironia total ou não. Porque, para mim, você comparar refeições num voo com outras coisas e falar que são supérfluas, eu acho que é uma ironia total, né? Só uma empresa aérea não vai achar irônico isso. E a palavra unabated? Unabated means not diminished in force. Significa que não diminuiu na força ou na vontade ou na garra de tentar fazer alguma coisa. E unabated é a forma negativa de abated, que seria o oposto, diminuir ou subtrair ou omitir. Em português, a gente tem o verbo abater. E eles vêm da mesma raiz, tanto que em português o abatedouro em inglês pode ser chamado de abattoir, desculpa. Que a gente, na verdade, nos Estados Unidos chama mais de slaughterhouse. Mas, em português, você fala, por exemplo, ele está com uma cara de abatido. Isso não existe em inglês, a gente fala cara de cansado. Eu posso, em inglês, falar to abate your enthusiasm, né? So, diminish your enthusiasm. Or, I could say, we tried to abate some costs. Tentamos abater alguns custos. Nesse caso, é usado da mesma maneira. Ou, em inglês, eu poderia falar, I abated some names from the list. Eu abati alguns nomes da lista. Que talvez pudesse falar em português, mas isso não soa normal. Já em português, eu posso abater uma dívida, eu posso abater um animal, ou eu posso descrever alguma coisa como abatida. Mas em português eu nunca diria que a dor se abateu. Mas em inglês eu posso falar, the pain has abated, the pain has subsided, the pain has diminished. Então o que nós aprendemos com essa manchete? Que as empresas aéreas acham que refeições nos voos são supérfluos, mas eles estão tentando melhorar, e que as outras coisas que eles consideram supérfluas continuam sendo cortadas. Também aprendemos que, apesar da palavra abate e abater ter a mesma raiz, em muitas situações são falsos cognatos, se a gente não estiver falando de finanças ou números. Our third headline for today: the NRA's lawsuit against Florida is flimsy. Para vocês que não sabem, o NRA é o National Rifle Association. Pelo jeito, o NRA entrou com uma ação, um processo contra o estado inteiro da Flórida. Bom, mas como a gente não se importa muito com o conteúdo armamentista e desarmamentista, vamos para o inglês. Palavras em destaque: skirmish e flimsy. Skirmish nada mais é do que uma luta ou uma briga. Então, a minor skirmish é uma luta entre as partes. Agora, a palavra flimsy, eu adorei ver usada dessa maneira. Existe um collocation em inglês. Um collocation são palavras que são usadas juntas bastante, o suficiente para virar uma expressão, mas que têm significado sozinho e podem ser usadas de outra maneira. Existe um collocation chamado frivolous lawsuit. Aqui, um lawsuit está sendo descrito como flimsy. Então, vamos lá. Frivolous
significa que um argumento, uma posição, uma ideia falta com seriedade ou bom senso, que é leviano. E flimsy significa que faltou força, faltou estrutura, que não foi convincente ou que não foi eficaz. Então, ambos podem ser usados para descrever um processo. Mas é importante lembrar que existe uma pequena diferença de significado. Uma coisa pode ser flimsy sem ser frivolous. Uma coisa pode ser não convincente ou não eficaz e ainda ser séria, não necessariamente é leviana. Mas é comum usar quase como sinônimos quando descrevemos coisas abstratas. A palavra flimsy é um pouquinho diferente, porque a palavra flimsy significa uma força de estrutura também. Então eu posso ter a flimsy piece of wood, or a flimsy fabric, que é um tecido que rasga facilmente ou desgasta rapidamente. Não existe um frivolous piece of wood ou um frivolous fabric. Então o que aprendemos? Que ambas essas palavras podem ser usadas para coisas abstratas com um significado quase sinônimo de ser fraco, não convincente, leviano. Os significados se misturam um pouquinho quando a gente usa para coisas abstratas, mas só a palavra flimsy pode ser usado para estruturas e objetos com o significado de fraqueza estrutural. Por exemplo, I built a flimsy doghouse out of old wood. So that's all for our first edition of English Headline News, where speaking English isn't enough because being illiterate is for suckers. Take care, everybody. Could have delivered that better. Mas a gente usa... Eu estava tentando pegar os papéis, fiquei... We're speaking English...